hora da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é, estamos aqui, e eu aqui realizando o meu sonho de novo, que era ter os jovens de novo no Shalom da Paz, que era ver esse presbitério aqui, esse monte de jovens. Aqui tem agora uns 3 aqui perto da gente, mas eles representam todos vocês que estão aí. E que alegria é o que nós celebramos hoje. A nossa vida é como uma peregrinação, como esse caminho para Emaús. Nós acordamos, nós trabalhamos, comemos e dormimos. Mas para quê? Para onde estamos caminhando? E onde é que nós queremos chegar? Essa é uma pergunta comum entre os jovens. Infelizmente, o que o mundo mais quer é que nós não a façamos mais. Ele nos oferece o máximo de prazer e de diversão e de distração para esquecer o nosso para onde. Para onde estamos indo? Nós sabemos que estamos caminhando. Nós sabemos que estamos peregrinando. Os discípulos de Emaús que hoje nós lemos representam muito bem a nossa vida. Um caminho que vai sendo feito de Jerusalém a Emaús. Ou de Emaús a Jerusalém. Mas para onde nós estamos indo? Nas cartas no livro de C.S. Lewis, As Cartas de um Diabo Aprendiz, que eu acho que a maioria já leu, um dos ensinamentos do Coisa Ruim, né? O Coisa Ruim ensina o seu sobrinho, coisa ruinzinha, não sei como é que eles traduzem, cada uma de uma forma, a não deixar que as pessoas reflitam demais no que está além das aparências. Não deixe, porque ele diz, né, o Coisa Ruim ensinando o seu sobrinho, que vai ser também uma coisa ruim. Não deixem que as pessoas pensem demais naquilo que está além do que se vê. Não deixem que eles pensem demais em para onde eles vão. Tem uma indústria ao nosso redor que tenta nos fazer não ficar pensando no para onde. E é justamente isso que às vezes nos dispersa, gera uma confusão. E aí causa mais ou menos esse caminho. Os discípulos caminham, mas vem tanta informação que a gente não sabe direito para onde é que nós estamos andando. E aparentemente, vendo só aquilo que está nos olhos para ver, nós não conseguimos caminhar. Essa dispersão, esse barulho exterior, esse entretenimento 24 horas, é como uma droga que a gente vai ficando sempre dopado, e quase nunca nós paramos para pensar. E às vezes, quando nós paramos para pensar, nós não temos coragem de ir até o final, para pensar realmente para onde nós estamos caminhando. O evangelho de hoje mostra esses homens no caminho, e são 2 discípulos. Um, diz o evangelho, é Cleofas. E o outro? Quem é o outro, Luísa? Shalomzinha. Como é o nome do outro discípulo? Não tem nome. Não tem nome. Esse outro discípulo, talvez de propósito do evangelista, não tem nome. Para que eu pudesse colocar o meu nome nesse lugar. Esses 2 discípulos nos representam. E nós estamos caminhando com Cleofas nesse caminho. E discutindo pelo caminho tudo sobre o que tinha acontecido nos últimos dias. Mas diz a palavra de Deus, eles estavam como que cegos. A ausência do Senhor, o medo da perseguição, de acontecer o mesmo que aconteceu com Jesus com eles, e a dúvida se o que Jesus disse realmente era verdade. Será se o que ele disse realmente é verdade? Mas ele não disse que isso, mas ele não disse que, mais aquilo. Imaginemos nós, diante da situação. Imaginemos nós, diante do coronavírus que chegou. E parece nos ameaçar. E nós começamos a nos perguntar, mas como assim? Mas como assim eu?
Mas como assim o meu familiar? Mas como assim aquela pessoa que eu conheço? Mas como assim? Nessas horas que o sofrimento se aproxima de nós, como os discípulos de Emaús estavam sofridos pela morte de Jesus, logo vem à tona o nosso pagão interior. Aquele pagãozinho que fica ali esperando a oportunidade para se manifestar. E logo vem a pergunta: onde está Deus? Onde está Deus agora, nesse momento? Onde está Jesus que disse que ia fazer alguma coisa? Não chegou a hora dele se manifestar? Ou até o pagão exterior, que vai gritando para nós de fora, dizendo: não é tu que é cristão? E cadê o teu Deus? Que poderia fazer um milagre agora e destruir esse vírus. Não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo. Talvez vocês sejam mais virtuosos do que eu, não tenham essas perguntas interiores nem exteriores, mas muitas vezes elas chegam até nós e revelam aquele homem escondido que estava ali só esperando a oportunidade para se manifestar. O caminho é necessário para chegar na meta, mas sem meta o caminho é muito doloroso e quase impossível de ser trilhado. Se não sabemos para onde nós estamos indo, na primeira prova, baixamos a cabeça e nos esquecemos da ação de Deus na nossa vida, perdemos a esperança e ficamos assim, cegos, comentando os acontecimentos como pagãos, não como cristãos. Vemos os acontecimentos que estão tendo, ligamos o jornal e dizemos: como assim? Como isso pode acontecer? Como é que Deus pode permitir? O problema é que a dor e a centralização em nós mesmos geram uma cegueira. E não é uma cegueira física, é uma cegueira espiritual. Esses discípulos tinham os olhos muito bons. Na verdade, eles contaram tudo o que aconteceu de forma perfeita. Só teve um problema: eles não tinham fé. Eles contaram tudo sem fé, sem acreditar que existe alguma coisa que está além do que se vê. São Pedro hoje, como eu iniciava a missa dizendo, faz uma declaração fantástica, espetacular. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada dos vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, mas por meio do precioso sangue de Jesus. Uma vida fútil. Essa vida materialista e fútil não é para nós. O Senhor já nos resgatou. Nós somos resgatados por algo que não passa, que é o seu sangue dado na cruz. Por algo que não passa, para algo que não passa, que é a vida eterna. Não foi para coisas materiais que o Senhor nos libertou. Não foi para essa vida ser mais cômoda que o Senhor nos libertou. O Senhor nos libertou para que essa vida seja somente uma porta para a vida que virá. Teresa d'Ávila diz que essa vida é como uma noite mal dormida em uma pousada ruinzinha. É uma noite mal dormida. Essa vida é só um instante, uma hora passageira. Precisamos voltar a olhar para aquilo que o Senhor nos resgatou. O resgate, Jesus vem resgatar-nos de uma fixação deste mundo, de um olhar sem esperança, como esses discípulos, que parece que não entenderam que foram resgatados. Aí ficam sem esperança. Mas Jesus abre os olhos. Jesus diz: será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Será que ele não deveria? Será que isso não deveria acontecer? Quantas vezes o Senhor quis nos dar momentos dolorosos, situações dolorosas, justamente Ele permitiu situações dolorosas, justamente para construir algo novo em nós. Ele permitiu um sofrimento como esse que nós estamos vivendo, uma pandemia como essa que nós estamos vivendo, para que nós fôssemos solidários como talvez nós nunca fomos. Para que nós nos abríssemos à partilha como nós nunca nos abrimos. Para voltar ao essencial como nós nunca voltamos. Para valorizar o nosso shalom como nós nunca valorizamos. Quais foram as coisas que esse tempo de pandemia gerou positivamente em nós? Escreve aí no comentário que eu vou ler aqui alguns. Quais foram? Uma sede por Deus e pelos sacramentos que fazia tempo que nós não tínhamos.
As confissões que a gente fazia quando queria, quando dava, até esquecia quantos meses faz que eu não me confesso. Pois é. E agora nós queremos e nós não temos. Grupo de oração. Estou cansado desse grupo, vou hoje não, sábado, porque eu quero hoje assistir Netflix no meu sofá. E como nós gostaríamos de agora estar todo mundo junto. Cantando aquelas musiquinhas de fraternidade, que a gente dizia, de novo essa música de fraternidade. Como nós gostaríamos de estar nos abraçando, cantando uns para os outros e olhando nos olhos. A vida eucarística, a paciência, a importância dos sacramentos, o retorno à vida de oração, a fé, a frequência, menino, tanta coisa subiu aqui agora. A missa diária, a família, autoconhecimento, a adoração, o progresso interior. Tantas coisas. Às vezes parece que Deus tem que nos ferir para poder a gente perceber. Ele tem que dizer, será que não era preciso que isso acontecesse? Não porque Deus quer o mal. Deus não quer esse mal. Mas Ele sabe se utilizar desta dor. As adorações. O grupo de partilha. Até o grupo de partilha. Que nós tínhamos esquecido. Né, Sarinha? Revalorização das nossas células comunitárias. Movimento de compaixão pela evangelização. Esses dias, meu Deus, meu coração tem se inflamado tanto por ver tantas pessoas sofrendo e querendo fazer 1 milhão de coisas para ver se a gente leva o evangelho até elas. Pois é, tudo isso Deus gerou. Esse ano eu celebrei a Semana Santa aqui nessa capela e celebrei a Vigília Pascal praticamente sozinho, com uns 3 ou 4 irmãos aqui dentro. Meu primeiro ano de sacerdócio, minha primeira Semana Santa, Deus quis me dar ela assim. Talvez eu poderia dizer, como é que pode, meu Deus, como é que tu faz uma coisa dessa comigo? É meu primeiro ano, por isso para mim um ano, para poder o segundo, eu viver para mim no que é uma Semana Santa de verdade como padre. Mas não era isso que Deus queria de mim. Deus queria que eu lesse os acontecimentos, lesse todos os acontecimentos, à luz da fé, à luz desses discípulos, à luz da ressurreição de Jesus, e percebesse que Ele estava, na verdade, gerando em mim o sacerdote que Ele queria gerar. O sacerdote que Ele queria gerar era aquele que não se importa com a multidão na frente dele, que não se importa com o shalom cheio ou o shalom vazio, que não se importa com sei lá o que, com pompas e com muitas vestes e muitas coisas importantes. Ele queria gerar um sacerdote que pensasse nele e na relação com ele, e celebrasse cada Eucaristia como se fosse a única e a última, trazendo no meu coração todos aqueles que eu conheço e que eu desconheço. A vontade que eu tenho quando eu faço oremos na missa é de passar assim 2 horas pensando em todas as pessoas que eu conheço, especialmente os jovens. Eu queria que todos estivessem aqui, mas eles não podem estar aqui. Mas foi preciso que isso acontecesse para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse me converter. Será que tudo isso que está acontecendo não é para a nossa conversão? Qual é a certeza que nós temos de tudo isso? Diz aqui Jesus, diz aqui São Pedro, Ele não abandonou na região da morte. As dores vividas precisam ser vividas. As dores vêm e elas precisam ser vividas. Mas a dor não é a última palavra. A morte não tem a última palavra. É a ressurreição que nós celebramos. Deus entra na história do homem. Deus entra na nossa peregrinação e caminha conosco. E Ele caminha conosco enquanto nós estamos assim, olhando para o chão e pensando na vida. Ele vem para o nosso lado, ergue o nosso olhar e diz, olha para cima, para de olhar para baixo. Ele te diz hoje, para de olhar para a tua vidinha e para a tua centralização. Ergue o teu olhar e lembra para onde foi que eu te criei. Como nós, quando entramos no Shalom, e nós nos emocionávamos em ouvir, nosso alvo é a santidade. Não é isso mesmo o nosso alvo? Ou é outro? Ou mudou? Ou está meio turvo? Devemos voltar para esse alvo.
Se nosso alvo é a santidade, a nossa meta não é aqui. A nossa meta está apontada lá em cima. Deus entra na nossa história, tira o nosso olhar da terra e coloca o nosso olhar para o céu. É interessante porque a peregrinação hoje de Emaús sai de Jerusalém e vão para onde? Eles estão saindo de Jerusalém, onde aconteceu a ressurreição de Jesus, se eles não viram, e eles estão indo para Emaús. Por isso que é discípulo de Emaús. Eles não são discípulos de Emaús, estão indo para Emaús. Emaús, essas duas imagens são: Jerusalém é a imagem daquilo que nós teremos, a Jerusalém celeste, a eternidade, o céu. E esses discípulos saem de Jerusalém e descem para Emaús, como se eles saíssem daquela perspectiva das coisas do alto e começassem a voltar para as coisinhas da terra. Nós não podemos fazer esse caminho. E depois que Jesus os encontra, o que acontece? Eles voltam para Jerusalém. O Senhor se coloca na dinâmica de participação na nossa vida. Parece que faltou alguma coisa. Estou finalizando. Parece que faltou alguma coisa na vida desses discípulos. Faltou participação na vida de Jesus. Eles sabem contar tudo com perfeição, mas eles contam para fora. Eles contam como se fosse alguma coisa fora deles. E não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor entra na nossa peregrinação para que a história dele seja a nossa história. Para que a nossa história seja a história dele. Não estamos falando de um Jesus que apareceu aí. Eu estou falando da minha vida que foi mudada pela ação pela vida dele na minha. Esses discípulos parece que assistiam no sofá o que aconteceu. Eles não seguiam Jesus até o final. Até dizem assim: nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Faz 3 dias. Realmente nós não estamos acostumados a participar da vida divina. Não estamos acostumados a deixar que sejamos influenciados pelo céu. Influenciados pelo céu. Precisamos deixar nos influenciar pelo céu. Deixar que o céu influencie a nossa vida de novo. Deixar que o céu mude o nosso caminho para... Como é o nome? De Emaús. Mude o nosso caminho de Emaús e inverta o nosso caminho de novo para Jerusalém. Deixar-nos influenciar pelo céu. Eles eram tão pouco influenciados pelo céu que eles esperavam alguma coisa que nunca ia acontecer, que não aconteceu, e não foram capazes de esperar nem 3 dias. Assim somos nós. A gente quer que o milagre aconteça agora, imediatamente. E Jesus diz: em 3 dias eu vou ressuscitar. Quando começou o terceiro dia, eles já disseram: não ressuscitou não, bora embora. Vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar para Emaús. E o Senhor diz: espera 3 dias. Continua olhando para Jerusalém, porque no terceiro dia eu vou aparecer. Queridos jovens, nós precisamos ser testemunhas da ressurreição. Precisamos deixar que Jesus participe da nossa peregrinação, nos faça voltar para Jerusalém. Aí nós vamos ter a explicação igual a de Pedro. Vocês percebem que na primeira leitura Pedro conta o que aconteceu. E no Evangelho os discípulos contam o que aconteceu. Mas como é diferente o que eles contaram. Um conta: aconteceu aí que Jesus foi entregue, sobretudo nessa parte. Ele foi entregue e os nossos sumos sacerdotes o mataram e crucificaram. Pedro diz: vós o matastes pregando na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou sobre vós, como estáis vendo e ouvindo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é capaz de nos fazer participar da vida do Senhor e não contar os acontecimentos que aconteceram de fora, mas contar como nós os vivemos. E não é isso que é evangelização? Não é isso que é evangelização? Anunciar aquilo que nós vimos e ouvimos e com nossas mãos tocamos. Deixemo-nos influenciar pelo céu
que se fará terra agora sobre este altar. Celebre conosco, com todo o seu coração. Eleva o olhar para o céu e vamos caminhar de volta para Jerusalém, porque depois que Jesus partilha a palavra e divide o pão, eles voltam para Jerusalém. É isso que nós queremos, voltar para Jerusalém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.